ao vivo, por isso que eu queria... Como que nós vamos emendar o assunto BRICS, né, com o próximo? O próximo, bom, tá tudo ligado à questão, o Brasil é ponto de contato, né? A questão de a mudança de patamar do Brasil no BRICS e como é que a violência na América Latina, que a gente viu lá no Equador, o que ela diz sobre potenciais efeitos que podem ser produzidos aqui no Brasil, né? Na verdade, a gente já teve alguma coisa, né? Mas eu não sei se Aham, ficou claro exatamente para as pessoas isso. Já tá. está tendo, né? Então, vamos começar falando do BRICS. Aí você já engata, então, a questão do... Ah, deixa eu só Do ver um Vila negócio aqui. Vicente. Isso. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo aqui com o Teams. Ah, não tá. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, cara. Olha, eu vou te falar, viu? Não é fácil, não, Eltinho. Mas aqui já está gravando, né? Aqui já. Já, Aqui né? já. Espera aí, só captura de janela. E pronto, agora sim. Show. E vamos lá, Eltinho? Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Tá aí. Espera aí que eu já vou jogar pro ar, tá? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao Educa Connection. Estamos hoje com o professor Elton Duarte Batalha, nosso colega, nosso amigo aqui da Educa Web Radio. Elton, muito obrigado aqui pela tua presença, né? Estamos também aqui ao vivo pelo Facebook. Seja muito bem-vindo aqui à Educa, né? Nessa tua participação ao vivo, Elton. Obrigado, Fulvio, pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bacana. Tio, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os BRICS, né? A Uhum. gente viu aí que poucos dias atrás, né, houve uma reunião e a gente entende aí que os BRICS ganharam um peso geopolítico e econômico muito grande, né? Mas ainda, como dizem, enfrentam aí algumas contradições, né? Uhum. A gente entende que o BRICS ganhou uma certa musculatura, então, geopolítica, né, com essa expansão, e que deve, no meu modo de pensar, pelo menos, Elton, depois você me corrige, tá? Deve tirar um pouco o sono aí dos dirigentes de grandes potências aí ocidentais, especialmente os Estados Unidos, né? Então, entendo eu que essa musculatura que o BRICS ganhou atende principalmente a alguns interesses, né, da China e, em certa medida, aí da Rússia, né, que Uhum. criaram aí talvez aí um contraponto mais forte ao G7. Bom, mas enfim, Eltinho, ninguém melhor do que você para nos dar aí uma boa explicação acerca dessa questão. É, a gente tem que entender, né, observar o BRICS a partir do momento em que ele foi criado. Ele foi criado sem ter nenhum grande ponto de contato relevante, né? O termo BRICS foi criado por aquele economista Jim O'Neill, do Goldman Uhum, Sachs, no início dos anos 2000, justamente para fazer referência aos 4 países na época, né? Sim, a África do Sul na época não fazia parte, que eram considerados ah, países com economia emergente, né? Hoje uhum, o contexto é completamente diferente, por isso na época o BRICS somente, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Bom, de lá para cá muita coisa foi alterada. Em 2010, a África do Sul foi chamada a integrar o grupo, muito por influência da China também. E nos últimos anos, a força relativa dos membros foi marcada por um grande desequilíbrio. Hoje, é indiscutível que a China tem um peso muito maior do que tinha lá nos anos
2000 e 2001, quando foi pensado o BRICS, meio que com esse foco econômico, né? A grande questão, para mim, que ocorre com essa ampliação do número de membros dos BRICS, né, com esses 6 novos membros, é que o foco que antes, né, no momento de criação, era mais econômico, hoje foi completamente alterado para a questão geopolítica. Basta ver que não houve propriamente um critério que desse um caráter homogêneo ao bloco, e especialmente aos novos membros. Ali nós temos países democráticos, países claramente autoritários, temos países com características econômicas muito diferentes, Uhum, tanto que, no final das contas, quando nós observamos o formato desses BRICS Plus aí, ou né, esse Sul Global, não sabemos ainda se o nome do bloco vai ser mantido ou não, nós observamos que, no final das contas, cada um dos membros, dos 5 membros até então dos BRICS, acabaram chamando um ou mais de um novo membro. E foi esse o critério. Então, o Brasil chamou a Argentina, a Rússia chamou um outro país que tinha mais contato, e assim por diante. A África do Sul influenciou ali no convite para a Etiópia, né? uhum. Esses países que foram convidados, né, e que teoricamente vão fazer parte dos BRICS aí a partir de 1º de janeiro do ano que vem, eles aprofundam esse caráter heterogêneo do bloco, e eu tenho a impressão que, se há algo que há de comum entre os membros, é uma certa animosidade em maior ou menor grau aos países desenvolvidos. Sobretudo, claro, China, que é o principal país do bloco, com os Estados Unidos. Uhum, Obviamente, ali em segundo lugar, depois dessa invasão da Ucrânia, tem a Rússia com a Europa Ocidental, né? uhum. Mas, de maneira geral, como eu disse, em maior ou menor grau, há um componente ideológico forte. E é aí que, para mim, é o grande risco para o Brasil. Ainda que Brasil e Índia não quisessem essa ampliação, a força relativa desses dois países, e ainda mais a África do Sul, que foi convidada depois, é menor. Então, a China tinha o interesse, a Rússia veio a reboque, porque a Rússia está cada vez mais dependente da China, especialmente depois dessa invasão praticada em relação à Ucrânia, e é aquela questão, né? Não havia como impedir a ampliação, então, já que isso era algo dado, pelo menos houve a possibilidade desses outros países chamarem alguns países parceiros para o bloco. A grande questão é que, se essas rivalidades aumentarem, o Brasil está sendo levado, o que se espera que não, né? Mas o Brasil está sendo levado a tomar uma posição, ainda que negue oficialmente, em favor de uma das grandes superpotências aí. Ou Uhum. o Ocidente, Ocidente entre aspas, né? Digamos, a parte dos países envolvidos, que tem Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, sobretudo, e do outro lado, quem pensa de forma contrária. Por exemplo, por que o Irã foi chamado Pois é. para esse bloco? Vo- Basicamente, diga. Você acha que eles podem atuar conjuntamente também numa esfera militar? Acho que não num primeiro momento, porque esse é outro ponto muito estranho do que se tornou o BRICS. Uhum, A Índia tem problemas sérios com a própria China, inclusive em termos territoriais. Como é que a gente pode pensar nesses dois países se unindo contra, por exemplo, Estados Unidos? A Índia tem interesse e tem contato forte com os Estados Unidos. Então perceba que ficou um bloco um tanto amorfo, e a única coisa que, num primeiro momento, chama a atenção é esse certo grau de animosidade com os países envolvidos, ainda que se não seja, na prática, uma retórica nesse sentido, né? uhum. Inicialmente, isso que me chama atenção e me preocupa um pouco a médio e longo prazo, né? Porque nós não sabemos onde é que vai acabar essa rivalidade que está se formando em termos de tecnologia, China versus Estados Unidos, etc. Esperamos que não haja uma nova Guerra Fria, porque se isso ocorrer de fato, o Brasil vai ser forçado a tomar uma posição, né?
o que pode complicar bastante também o posicionamento do atual presidente perante as outras nações aí, como os Estados Unidos, né, Elton? Pois é. A questão democrática me preocupa um pouco, porque Aham. é, é uma questão que está na Constituição brasileira, né, da privilegiar sempre a questão democrática, tal. Uhum. Evidentemente, não há espaço para inocência, né? A gente está falando de interesses econômicos e quando você faz interesse, você vai fazer valer seus interesses econômicos, você vai fazer negócios não necessariamente só com países democráticos. Uhum. Essa é a realpolitik, né? Mas eu tenho a impressão que o Brasil tem que tomar um certo cuidado a médio e longo prazo para não aprofundar demais esses laços a ponto de ficar muito vinculado com países que não são propriamente democráticos, né? Claro. O Elton, você imagina, né, que com essa articulação, isso pode representar uma derrota para os Estados Unidos enquanto potência hegemônica? Não, eu não acho. Os Estados Unidos provavelmente estão monitorando a situação, mas eles sabem que há muitas contradições dentro do BRICS. Evidentemente, há um ganho de importância para a China, afinal, ela está à Aham, frente de um bloco que representa agora uma parte gigantesca do PIB mundial, uma parte gigantesca da, da, da população mundial, mas do ponto de vista de união de bloco, por enquanto não. Digamos que a vitória, por enquanto, tudo por enquanto, por parte da China é mais simbólica do que prática. Por isso que, em um primeiro momento, eu não vejo motivo para os Estados Unidos se preocuparem, até porque, embora nós tenhamos aí países que compõem, que fazem parte, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, países que são potências nucleares, inclusive, há mais contradições dentro do bloco do que pontos de convergência, né? aham. E como que você vê, efetivamente, Elton, o futuro desse bloco? Você acha que isso realmente, né, vai para frente? Ou isso é uma articulação do Lula em função de alguns outros interesses, talvez, que ainda não estejam claros? Mas qual que é a tua visão? Você acha que realmente isso vai se tornar um bloco, né, um grupo de países que vão incomodar muito o mundo? Eu não sei se incomodar, eu vejo a importância atual do BRICS. Por exemplo, tem lá tanto que a Dilma agora é a presidente, né, Aham, é o banco de financiamento, digamos, dos BRICS, né, para fazer um contraponto com outras instituições mundiais, né? Nesse sentido, me parece importante, pelo menos, demonstrar que ou que nós, né, ou que o Brasil não é completamente dependente digamos, do apoio dos Estados Unidos. Mas veja, isso não quer dizer que você vai abraçar o outro lado de maneira não criteriosa. Então, nesse sentido, eu vejo algo positivo. Porém, a ampliação do bloco fez com que a participação relativa de poder do Brasil fosse completamente diluída. Agora, uhum, claramente, você tem alguém que dá as cartas e uma série de países que tendem a seguir, né? Ou então o bloco, e esse é o grande ponto, né? Por ele ter sido ampliado sem nada propriamente em comum, inclusive essas questões, né? Democracia e ditadura andando ali lado a lado, talvez isso faça com que a médio e longo prazo o bloco perca a influência. Tudo vai depender dos passos que nós veremos adiante, né? Num primeiro momento, eu não vejo ganho para o Brasil, essa ampliação. Não vejo uhum. nenhum ganho, muito pelo contrário, né? Elton, agora mudando um pouquinho de assunto, né? A gente percebe que a América Latina como um todo, ela tem passado por maus bocados de uma forma geral, né? A gente vê aí a Argentina numa situação de dar dó, né? Com todo o respeito do mundo, mas é uma situação de dar dó. A gente vê a Venezuela ainda também com uma série de problemas em função, né? Da forma como está sendo dirigida. E estamos vendo também, né, um outro país aí que é muito próximo de nós, cujo, né, o candidato à presidência
foi assassinado. Estamos falando aí do Fernando, né? Candidato aí à presidência do Equador, que foi, né, foi alvo aí de um atentado a tiros enquanto deixava um comício em Quito, né, onde inclusive outras, se não me engano, né, Elton, 9 pessoas ficaram feridas, né? Como que você vê o que está acontecendo na América Latina como um todo, Elton, mas mais especificamente também, né, ao Equador, onde que me parece que o crime organizado chegou muito longe, né? E isso nos deixa muito apreensivo com todas essas questões. Essa questão do assassinato do Fernando Villavicencio no Equador, me parece que ela é mais importante do que a média das pessoas na mídia tem dado em termos de relevância. Mas por que Bom, isso? Por que essa percepção? pelo seguinte, a gente tem que observar o contexto do Equador. Há não muito tempo, o Equador era um país considerado bastante seguro, com baixos índices de criminalidade, só que isso foi alterado nos últimos poucos anos devido à influência que os cartéis mexicanos têm tido ali na região. E por que que isso vem acontecendo? Como o Equador é um país vizinho ao Peru e à Colômbia, né, que são dois grandes produtores de cocaína, Uhum, eles perceberam que havia ali uma possibilidade de ampliar bastante os negócios. Tanto que o Equador, hoje, com esse salto de criminalidade, demonstra que esse crime organizado já criou raízes ali no Equador. E a grande questão é a seguinte: provavelmente houve o assassinato, né? Ainda os dados estão um pouco nebulosos, né? Mas provavelmente o assassinato do Fernando Villavicencio foi por ordem de grupos criminosos, né? De crime uhum, organizado. Houve lá um sim. vídeo muito estranho, né? Do que seria do grupo Los Lobos, que depois foi negado por eles, né? Primeiro houve um vídeo com pessoas mascaradas, depois pessoas não mascaradas do grupo dizendo: olha, nós não fizemos esse atentado, né? Talvez seja mais crível o segundo, né? Porque no primeiro vídeo em que as pessoas apareceram mascaradas, eles quiseram de alguma maneira manchar a imagem da vítima, né? Dizendo que ele Uhum, tinha alguma ligação com corrupção, etc. Quando na uhum, verdade, e esse é o ponto que é importante que a gente saiba, o Fernando Villavicencio, ele tinha como característica da carreira dele denunciar a corrupção. Hoje, o ex-presidente do Equador, que foi condenado a 8 anos de prisão, ele está foragido na Bélgica, morando lá para não cumprir a pena. É o Rafael Correia. Tudo isso foi fruto, né, da conhecida Operação Lava Jato, aqui que nós conhecemos, daí, né, muitas coisas uhum. estão ligadas ao Brasil, né, que demonstrou ligação de uma conhecida construtora aqui no Brasil com questões de corrupção lá no Equador, inclusive, né? Então, entre as várias situações que nós observamos, veja coisas em comum com a nossa realidade. Corrupção, e ele era uma das pessoas que fez a carreira com base na denúncia a essa corrupção. Segundo, crime organizado. Embora o nosso crime organizado aqui tenha características diferentes da do Equador, o crime organizado lá já tomou parte do país, especialmente as cidades litorâneas, e aí é que eu chamo a atenção, porque que me parece que deveria ser mais observada essa questão lá no Equador, e como é que isso tem tomado conta da política. Por quê? Porque esse candidato, ao fazer as denúncias, ele se colocou na mira de políticos importantes e também de figuras influentes no crime organizado. Esses cartéis, só para que se tenha uma ideia, existem dois grandes cartéis lá no México que criaram raízes fortes no Equador, né? O Uhum. Jalisco Nueva Generación, né? Seria o Jalisco Nova Geração e o Cartel de Sinaloa.
Esses dois cartéis deram origem a, digamos, filiais, entre aspas, né? Que são Los Lobos e os Choneros, lá no Equador. Um deles, inclusive, supostamente relacionado com esse crime, né? Não se sabe até agora. Como eles fizeram isso no Equador? Eles tomaram conta das cidades litorâneas e utilizaram os portos para escoar a produção de cocaína para Estados Unidos e Europa Ocidental. Isso é uma característica que nos é bem relevante e importante. Por quê? Porque aqui nós já vimos o que aconteceu no Guarujá há não muito tempo e veja que isso não foi ainda completamente esclarecido, aquela quantidade gigantesca de mortes e qual foi o estopim daquilo. Já há relatos razoavelmente fundamentados de que o crime organizado no Brasil está se espalhando cada vez mais para o litoral, porque isso é um grande negócio. O Brasil é digamos, um local também para escoar cocaína, sobretudo para a Europa, né? Nós temos vários relatos nesse sentido. Se você me permite, Elton, a ONU ela solta, né, todo ano um relatório mundial de drogas e o do ano passado, 2022, o Equador foi o terceiro país com mais apreensões de drogas e acabou se consolidando aí como um dos pontos chaves, né, na rota internacional do tráfico de drogas, né? Então vejam, né, como as coisas estão acontecendo e tomaram um vulto, né? Pois é, e aí é que está o ponto, né? Ainda que nós não possamos vislumbrar um fenômeno semelhante ao que ocorreu no Equador, no sentido de os cartéis mexicanos influenciarem o crime organizado equatoriano, nós temos, né, conhecidas facções de crime organizado aqui no Brasil que, se não influenciadas diretamente pelos cartéis mexicanos, como se fossem filiais, elas podem pegar, entre aspas, o know-how e começar a utilizar o nosso litoral, como já está, talvez aí, em certa medida, sendo utilizado, para escoar. A diferença do Equador, nós já temos, infelizmente, um conhecido histórico de combate ao crime organizado. Eu digo infelizmente, não pelo combate, mas infelizmente porque o crime organizado já está muito enraizado aqui no Brasil. No Equador isso não existia. E por isso o Equador foi tomado de uma hora para outra, porque eles não tinham essa estrutura que nós temos aqui. O que facilitou muito que o crime organizado criasse raízes lá. Então, esse é um ponto que me preocupa um tanto. Se isso ocorrer no Brasil, talvez, como é que o Brasil lidaria com essa possível tomada? Lembrando que no ano que vem nós teremos eleições e lá no Equador não foi só o Vila Vicêncio que foi assassinado, houve crime em Manta, né, que é uma outra cidade importante lá do Equador, entre outras. Talvez nós já temos aqui esse infeliz histórico de crimes contra políticos, né? Quem nos garante que o crime organizado não vai se infiltrar também, se é que já não está, mas quem nos garante que ele não vai se infiltrar também no campo político e esse tipo de situações envolvendo políticos se torne rotina também aqui no Brasil, né? Esperamos que não, mas eu tenho a impressão que essa ligação de crime organizado e política, que está muito clara lá, já e todo mundo conhece, né? Já teve presente na Colômbia e em outros lugares da América Latina, talvez se torne, lamentavelmente, uma rotina nessa região do mundo, né? Esperamos que realmente isso não aconteça, né, Elton? Nós já temos aqui problemas suficientes, né, no nosso país aí com as diversas, vamos falar assim, né, entidades, né, que ocupam aí diversos estados aqui do Brasil. Sem dúvida alguma, né, conforme você comenta, é algo que nos deixa um tanto quanto apreensivo, né, essa questão crescimento da violência como um todo, né, do crescimento desses grupos e principalmente a questão do judiciário, né? Não sei se a gente pode entrar nesse mérito, né, Elton, mas a gente vê muito crime sendo cometido onde
a pessoa no dia seguinte sai após uma audiência de custódia, né? São diversos os relatos que a gente lê, que a gente ouve, que a gente fica vendo pelos noticiários, e isso acaba também fazendo com que a gente possa ficar meio que desacreditado na justiça brasileira, Elton. Mas especificamente nesse assunto, eu acho que nós estamos numa posição mais privilegiada do que o Equador. O Equador não tinha essa estrutura de combate, porque eles não estavam simplesmente acostumados a esse ambiente de crime organizado, como, por exemplo, a Colômbia já está há bastante tempo, e o Brasil, infelizmente, quem não conhece, não vou ficar Uhum, nomeando aqui, mas todo mundo conhece aquelas siglas que fazem referência ao crime claro. organizado. Portanto, nós temos judiciário preparado em termos de know-how de como lidar com isso. Se isso é colocado em prática ou não, é um outro assunto, mas há conhecimento, sabe? Há inteligência por trás desse assunto. A Polícia Federal também é muitíssimo bem preparada. A questão é, será que existe material suficiente? Por exemplo, Equador é um país pequeno. O Brasil tem uma fronteira gigantesca, né? Além da fronteira terrestre, tem outros aspectos que dificultam o controle dessa fronteira. Na fronteira amazônica, por exemplo, é muito problemática. A quantidade de agentes para fazer isso. Então, o que me preocupa é se houver algum tipo de contato internacional entre esses cartéis para consolidar toda a região como um ponto de escoamento da cocaína para Estados Unidos e Europa, né? O Elton, no meu modo de pensar, eu acho que isso já acontece, né? Que não, claro, né? Não caiu na mídia, né? Ainda não há um certo esclarecimento sobre isso, mas eu não tenho dúvidas aí que eles se conversam de alguma forma, Sem né? dúvida. Mas a minha preocupação, por exemplo, é que ocorra isso que ocorreu, isso que está acontecendo no Equador, de modo muito mais sistematizado do que Aqui dentro as do Brasil. conversas, É. do que simplesmente as conversas. Por exemplo, já é mais do que conhecido o problema de focos de grupos terroristas ali na Tríplice Fronteira e Uhum, de contato que há entre o crime organizado brasileiro e o que ocorre ali. Porém, é algo diferente do que está ocorrendo no Equador, porque lá no Equador nós estamos presenciando o contato entre crime organizado e política e o efeito brutal que isso teve contra pessoas que quiseram se colocar uhum. contra a corrupção que ocorre na política, que não dá para dizer que isso está completamente desvinculado do crime organizado. Esse é o grande ponto. Aqui no Brasil acontece? Talvez sim. Eu diria que com grande probabilidade sim, mas da maneira sistematizada como está sendo visto lá no Equador, eu, por enquanto, pelo menos não. Porque se isso ocorrer, eu tenho a impressão que, e é isso que me interessa, a democracia no país, no seu momento de ápice, que é votação, eleições, ela corre o risco de sofrer um abalo tão grande como nós estamos vendo lá no Equador, em que os candidatos estão indo votar com colete à prova de Colete à prova de balas e balas. capacete. Ô, Elton, e na tua opinião, o que você acha que o Brasil deveria fazer efetivamente para que isso não ocorra? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu tenho a impressão que, nesse caso, a grande questão é o Brasil investir no trabalho de inteligência, que evidentemente já existe, mas é ficar atento para evitar essa eventual associação mais profunda que eu digo, além da mera Aham. conversa, associação mais profunda, porque aqui a gente está falando de interesse. Evidentemente, as facções brasileiras não vão querer perder espaço, por exemplo, para cartéis mexicanos. É Uhum, evidente que não. claro. Mas será que não há um ponto de contato em que ambos possam ganhar? É esse o grande ponto
Aham. que me preocupa. Não Então, há dúvidas, né, que uma associação entre esses crimes organizados aí seria quase que um fim do mundo, né, aqui para nós, mesmo porque o grau de violência que nós estamos vivendo nesses grandes centros aqui em São Paulo, como nós, né, Elton, tá beirando o absurdo, né? Tá beirando o absurdo. A gente não tem mais paz para nada. Você não consegue sair mais nem durante o dia nas ruas, né? Que você fica apreensivo, você fica com medo. Ontem aqui no meu bairro, só um pequeno parênteses aqui no meu bairro, né, no bairro do Ipiranga, um ex-militar do Exército levou um tiro no pescoço aí após reagir a um assalto, né? Então a gente percebe que a violência como um todo ela tem crescido. Paralelo a isso, né, Elton, você também como professor universitário percebe, né, já deve ter aí um vasto conhecimento sobre isso. Boa parte da nossa juventude é o que estão chamando aí de uma geração neném, que não quer nem saber de estudar, não quer nem saber de trabalhar. Então, ou seja, subentende-se que essa molecada está indo para o crime, está se associando ao crime, quer dizer, tende a piorar cada vez mais. Então, olha, Elton, eu espero sinceramente, né, que essa tua previsão não aconteça, né, que realmente isso seja só algo que chama atenção, mas que, tomara Deus, não se efetive. nem é uma previsão, é só uma possibilidade, né? Só uma É. hipótese. E é bom isso que você disse a respeito de pessoas sem condições, né? Lá no Equador, o, um dos fatores que dizem ter potencializado essa explosão na, na, nos índices de criminalidade do Equador é justamente primeiro, né, um país relativamente pobre Uhum, e a juventude desesperançada e que ficou absolutamente desamparada, especialmente no período da pandemia. uhum. Então, você percebe que lá existem alguns fatores que também estão presentes aqui. Felizmente, nesse sentido, nós estamos longe do México para evitar esse contato direto. Porque se houvesse essa troca de informações, eu tenho a impressão que a nossa situação aqui estaria pior ainda, né? Se existe juventude desamparada lá, como você disse, existe juventude desamparada aqui. E, evidentemente, a pobreza não leva diretamente à criminalidade, porque aí o nosso papo se tornaria longo, né? Tem questões de Claro, parâmetro moral, etc., sem dúvida. importantes, mas, evidentemente, é um fator complicador. Então, eu tenho a impressão que a, a triste experiência sociopolítica que o Equador está vivendo, ela tem que ser vista com cuidado por todos os países da América Latina. E o Brasil com especial atenção, porque também é um ponto de escoamento de drogas para a Europa, né? Legal. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor Elton Duarte Batalha. Elton, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito aqui a tua participação, né, no Conexão Educa. Hoje nós, como você sabe, né, nós estamos fazendo aí a nossa primeira experiência de transmissão ao vivo nas redes sociais. Claro, não está o melhor dos mundos, mas aos poucos a gente chega lá. O importante é a gente começar, né, Elton, como tudo na vida, dar o primeiro passo. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. Nós estamos com um propósito muito bacana, né, Eltinho, de levar aí informações de qualidade para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, Elton, quero te agradecer pela tua presença, por trazer para nós aí um pouco do seu vasto conhecimento. Espero poder contar com você em outras oportunidades. Deixo contigo a palavra para você poder se despedir aí dos nossos ouvintes. Eu agradeço o convite, Fulvio. Foi um grande prazer aqui conversar com você. Evidentemente, nós estamos dando aí os primeiros passos. O Sem importante dúvida. nesses dois temas que nós conversamos, né, seja a questão dos BRICS, seja a questão ocorrida lá no Equador, é pensar, refletir criticamente sobre as situações, nem sempre aceitar tudo que é falado por aí, Uhum. verificar as várias possibilidades de como abordar o assunto e tentar aprofundar, porque é, todas essas questões, seja
a curto, médio ou longo prazo, elas têm o condão de poder atingir as nossas vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o objetivo aí da nossa conversa me parece que hoje foi atingido e estou sempre à disposição quando abrir aí um espacinho na agenda, tá? Tá bom, muito obrigado, Elton. E vocês, ouvintes da Educa Web Radio, nosso muito obrigado, né, por acompanhar a nossa programação. E vocês já sabem, havendo algum tipo de dúvida, é só encaminhar uma mensagem para nós, contato@educawebradio.com.br. Obrigado, Elton. Até a próxima. Um abraço. Pronto, Eltinho. Deixa eu ver aqui. Tá gravando ainda, não tá? Tá. Não, aqui tá, mas aqui nas Tá. redes sociais eu já Já desligou. já tô encerrando. Espera só. Acho que 2 temas foi uma escolha que ficou redondinha, viu? Ficou. Ficou. Eu só peço mil desculpas para você, Eltinho, porque, cara, eu tenho que controlar as coisas aqui, eu tenho Não, que foi prestar ótimo. atenção no que você está falando e tenho que, de alguma forma, né, participar da conversa, né? Então, cara, Imagina, foi ótimo. desculpa, Guarda esses tá? Se dois. eu não correspondi com as tuas Imagina. expectativas aí. Fulvião, que papo furado é esse, Não, é cara? Que é verdade, cara. isso? Sabe, eu me sinto mal porque eu tô Cara, aqui. deixa eu te falar uma coisa. Você tá É, fazendo mais do que o esperado. cara, Fica obrigado, viu? tranquilo, cara. Você tá fazendo mais. Você tá levando negócio aqui nas costas. Você tá ótimo, tá de parabéns. Não tem. Não, Para tá. com isso, Só cara. desculpa mesmo, tá? Não te dar a Não tem que devida pedir atenção desculpa. aqui, A cara. próxima conversa a gente fala dos outros 2 tópicos, porque são 2 tópicos também. Bom, Aham. Que vai dar muito contribuição. pano para manga, né? Principalmente da Contribuição. contribuição, né? Isso daí, assim, vem triplamente pesado, tá? Antes o Aham. pessoal reclamava de um dia de março descontado, agora vem até 1% de Pois é. desconto aí pela conversa, tá? E Aham. além disso, tem a eleição na Argentina, que vai ser em outubro, então até lá a gente faz uma nova conversa. Bom, até lá a gente faz conversa sobre isso, porque isso daí também tem impacto sobre a questão do Brasil, viu? Claro, Bastante impacto, eu diria. claro. Eltinho, irmão, obrigado mais uma vez, tá? E Tá bom? desculpa, tá? Se eu não correspondi aí Imagina, com a cara. tua expectativa aí Imagina. no bate-papo, tá bom? Imagina, cara. A gente vai se falando aí. Fica com Deus, bom final de semana. Você também, cara. Abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.